E depois de ter tido uma ideia e ter começado o desenvolvimento do meu jogo, eu precisava dar continuidade ao projeto, afinal é impossível colher frutos sem plantá-los. Então eu parei de procrastinar, levantei da cama e fui trabalhar no projeto. O meu nome é Pedro e seja muito bem-vindo ao segundo vídeo de Criando um Jogo do Zero. Bom, primeiro de tudo temos de ter um ponto de partida para começar. No vídeo anterior eu comecei o desenvolvimento da engine do jogo, e até agora a engine tem um modo de edição que você pode criar blocos e também deletá-los. E o vídeo anterior terminou na parte que eu estava explicando sobre o VSync. E caso você não saiba o que é VSync, eu implementei na minha engine e expliquei tudo direitinho no vídeo anterior. E eu vou colocar um card interativo aí em cima para caso você queira acessar o vídeo. Ok, agora vamos para a parte que interessa. Eu tava feliz com o projeto e tava bastante satisfeito como as coisas estavam correndo. Mas tinha uma coisinha lá dentro que não tava me deixando muito feliz. Quando eu passava o mouse por cima das coisas, não mudava o mouse, era uma coisa monótona. E todo mundo sabe que o mouse tem vários estados. Quando a gente passa o mouse por cima de alguma coisa, ele muda. Por exemplo, quando a gente passa o mouse por cima de um botão, ele muda para uma mãozinha apontando para alguma coisa. E também quando a gente passa o mouse por cima de uma barra de pesquisa, ele muda para isso daí. Por isso eu queria fazer isso na minha engine, de forma que o desenvolvimento do jogo fosse mais interativo. Isso não vai ser muito útil para o resultado final do jogo, mas vai ser útil para o desenvolvimento do resultado final. Para fazer isso eu tive que mapear a tela inteira para ver onde o cursor estava. E em cada posição da tela o cursor vai ter um estado diferente. E eu tive que fazer umas continhas para pegar a área desses elementos da interface gráfica. Por exemplo, para eu calcular a área inversa do botão da interface gráfica, primeiro eu tive que pegar a posição X da interface relativa à tela, somar a margem do botão e depois a altura vai ser a margem vezes 2 mais a altura do botão. E isso vai dar essa areazinha do lado esquerdo do botão. Depois eu tenho que fazer o mesmo processo, mas com coisas diferentes para a área de cima e a área da direita. Depois é somar tudo, você vai ter a areazinha inversa do botão e programar para quando o mouse estiver naquela área, ele vai estar com o estado default. E depois eu tive que repetir isso para todo o resto. A única diferença foi no movimento do mapa, que foi o mesmo processo anterior, mas eu tinha que mudar o estado do mouse quando eu estava com o botão direito do mouse pressionado. E quando o botão direito do mouse estava pressionado, ele fazia uma cruzinha mostrando que o mapa está em movimento. E assim ficou pronto. Quando eu passo o mouse em cima do botão de abrir e fechar o menu, ele vira uma mãozinha. E também a mesma coisa para quando eu passo o mouse em cima do botão. E depois um problema que eu estava muito insatisfeito é que eu só conseguia selecionar um bloco de cada vez. Consequentemente, eu não podia deletar vários blocos de uma vez só. Então eu comecei a fazer um sistema de Selection Box. Basicamente é aquela mecânica de você clicar, arrastar o mouse e selecionar todos os blocos que estão dentro da caixa. E eu pensei em duas formas de fazer isso. A primeira forma era eu clicar na tela, arrastar o mouse e pegar o delta do mouse. E o delta do mouse nesse caso vai ser o vetor que o mouse anda a cada frame. E eu tentei fazer isso com o delta do mouse na prática, mas aconteceram alguns bugs porque às vezes o vetor é negativo e é impossível ter uma largura ou altura negativa. Então eu podia ou consertar isso ou tentar de outra forma. E a escolha que eu fiz foi tentar de outra forma. Como eu estava começando a perder muito tempo apertando na mesma tecla, eu mudei meu código e fiz a caixa através de dois pontos. Quando clicamos pela primeira vez, a gente pega o ponto de origem. E com o movimento do mouse, a gente pega outro ponto, que vai ser o ponto atual. A gente calcula a distância entre esses dois pontos e faz o valor absoluto para ele nunca ser negativo. E com isso eu tinha terminado as Selection Boxes. Elas já funcionavam em todas as direções, mas tinham um único problema. Elas funcionavam em todas as direções, mas o objetivo principal da Selection Box é selecionar as coisas e ela não estava selecionando nada. Então basicamente eu selecionei o ID de cada bloco e adicionei num array. Todos os blocos que estiverem nesse array são selecionados. E o resultado final dessa feature ficou assim. Eu posso selecionar vários blocos ao mesmo tempo com a Selection Box e depois excluir todos eles ao mesmo tempo. E obviamente com o tempo eu vou resolvendo mais bugs e descobrindo outros bugs novos. Ok, mas o que adianta você conseguir selecionar todos os blocos, excluir todos eles, mas não conseguir mover todos eles? Não foi uma feature que, oh meu Deus, tirou muito tempo da minha vida, foi até simples, mas até foi legal de fazer porque eu nunca tinha feito isso. E meu amigo, quando eu terminei foi uma festa. Eu fiquei muito feliz porque é muito satisfatório ver os bloquinhos verdes movendo para um lado e para o outro. No começo tinha alguns bugs, porque eu podia mover os blocos e quando eu passava o bloco que eu tava movendo por cima de outro bloco, eu acabava selecionando o bloco de baixo e mudava os blocos que eu tava mudando. Mas no final de tudo, deu tudo certo. Os bloquinhos estão lá felizes da vida, movimentando pro lado e pro outro. Bom, depois disso eu voltei pra Selection Box, mas dessa vez eu voltei pro Selection Mode. Eu queria ter mais precisão ao movimentar os blocos e também queria saber as coordenadas dele no eixo XY. Por isso eu comecei a desenvolver um menu para inspeção de blocos.
A ideia desse menu é colocar várias coisas sobre os blocos no futuro, como por exemplo animações, código, várias coisas, mas por enquanto eu vou colocar só informações mais básicas, porque eu quero ir direto para o desenvolvimento do jogo em si. Mas enfim, a primeira coisa que eu fiz foi colocar um menuzinho ali embaixo mostrando a quantidade de blocos que eu estou selecionando. Depois eu desenvolvi a parte que mostra a posição de onde o bloco está no eixo XY, e eu deixei assim por enquanto. Eu só adicionei mais uma coisinha nesse menu de inspeção. Eu queria ter mais precisão ao movimentar os blocos no eixo XY. Então eu fiz um sisteminha que quando você clica e movimenta o mouse, você move o bloco com o movimento do mouse. Mais conhecido como Drag and Move. Ajuda muito na precisão e no alinhamento de blocos no mapa. E eu também fiz uma mecânicazinha que quando você arrasta o mouse com o botão esquerdo do mouse, ele tem mais sensibilidade. E com o botão direito ele tem menos sensibilidade, assim tendo mais precisão. Bom, eu já tinha feito quase tudo que eu queria para minha Game Engine antes de iniciar o desenvolvimento do jogo. Só faltava uma coisinha. Os blocos todos têm um tamanho fixo, é impossível mudar eles. Então eu queria fazer o último modo do Edit Mode. Scale Mode vai me possibilitar de aumentar ou diminuir os blocos, da forma que eu quiser. Então eu comecei a implementar essa feature. Eu sofri um pouco no começo porque eu queria renderizar a textura das setas para aumentar e diminuir o bloco. Eu nunca tinha mexido com renderização de texturas antes. Mas depois de umas horinhas estudando, eu consegui e aprendi. E depois de um tempinho eu já tinha conseguido selecionar os blocos no Scale Mode e mostrar as setinhas em cada lado do bloco. O que mais tirou tempo da minha vida foi entender como que eu vou aumentar o bloco. E depois de pensar um pouco, eu consegui entender como que é a mecânica de escalar um bloco. Mas antes de explicar como que eu implementei isso, eu tenho que explicar uma coisa muito importante antes. As coordenadas no monitor são diferentes das coordenadas que a gente aprende do plano cartesiano na escola. Na escola a gente aprende que o y positivo é para cima e o y negativo é para baixo. Mas na tecnologia que eu estou usando para fazer essa Game Engine não é muito bem assim. O ponto de origem das coordenadas fica o mais possível para cima e para a esquerda do monitor. Ou seja, fica sempre no canto superior esquerdo do seu monitor. E quanto mais para baixo desse ponto de origem, maior é o y. Ou seja, nesse caso, o Y está invertido. Pode parecer estranho para quem nunca mexeu com isso, mas com o tempo você vai se acostumar. Então, para escalar os blocos, eu tinha que ter em atenção isso. Para aumentar um bloco para cima, eu vou ter que diminuir a origem do Y e aumentar a altura do bloco. E eu vou ter que pensar da mesma forma para todos os outros lados do bloco. Por exemplo, os lados mais simples são o direito e para baixo, porque eu só vou precisar aumentar a largura e a altura. O ponto de origem do bloco nesses casos nunca vai mudar, vai ficar sempre o mesmo. Então passou um pouquinho de tempo e eu consegui fazer o primeiro lado, que foi para cima. Mas foi aí que eu descobri outro problema. Da forma que eu fiz, os blocos podiam ter uma altura negativa, e obviamente isso é impossível. Por isso eu tive que arrumar isso e colocar uma altura mínima para os blocos. Então eu coloquei o tamanho mínimo como 30 pixels e fui fazer o resto dos lados. E depois de uns 30 minutinhos programando, estava tudo pronto. Eu consegui fazer o mecanismo de aumentar qualquer lado do quadrado. E com isso já estava tudo pronto para eu começar o desenvolvimento do jogo em si. Ok, mas pensa numa coisa comigo. Eu vou começar o desenvolvimento do jogo, vou colocar os quadrados, mover tudo, fazer tudo. Mas obviamente meu computador não vai ficar ligado vários dias seguidos, e eu tenho que dormir e vou desligar o computador. E quando eu fecho a engine, todos os blocos vão sumir. Por isso eu tenho que arranjar alguma forma de salvar os dados do jogo em algum lugar. E a forma mais rápida e fácil que eu achei foi salvar os binários dos blocos em algum lugar. Para explicar isso na prática, temos que voltar novamente para a teoria. Para entender como isso tudo funciona, temos que primeiro entender como que eu estou salvando a informação dos blocos no meu programa. A forma como eu guardo a informação deles é através de uma lista ligada. Ou seja, na computação existe uma coisa chamada estrutura de dados. E uma lista ligada é uma estrutura de dados. E existem várias formas de você guardar a informação em algum lugar. Um exemplo disso pode ser uma árvore binária, que acaba por ser mais complexa, mas quando você entende, aquilo fica fácil. E eu escolhi as listas ligadas porque agora no começo é mais fácil. No futuro, provavelmente eu vou mudar para algo mais complexo. Ok, agora que você sabe o que é uma estrutura de dados, eu vou explicar como que eu vou pegar a informação e colocar numa file. Basicamente, eu vou pegar o endereço na memória do primeiro elemento da lista ligada e vou colocar esse endereço na file. Cada endereço desses vai ser um binário. E nós não sabemos ler isso, mas o computador sabe ler um binário. Então eu vou percorrer a lista ligada inteira e vou colocar o endereço de cada elemento dessa lista ligada na file. Assim, quando eu carregar esse arquivo, o computador vai ler os binários e vai colocar todos esses elementos de volta na lista. Agora, explicada a teoria, está na hora de voltar para a prática. Bom, nessa parte eu dei muita sorte porque na semana passada na universidade eu aprendi a como gerenciar files com C, então essa parte foi bastante tranquila. Em 30 minutinhos eu consegui implementar o salvamento do estado, então agora eu podia deixar os blocos lá, desligar o PC, voltar e eles continuarem lá. Só faltava a última coisinha, eu juro que é a última, agora é mesmo a última, eu prometo. Ia fazer simplesmente um menuzinho para salvar o jogo e saber que tá salvo. Isso já não foi novidade nenhuma, isso foi tranquilíssimo fazer. E uma horinha depois já tava pronto. O menuzinho ficou simples, mas ficou da hora, eu até gostei. É isso daí que vocês estão vendo. Simplesmente é um botãozinho hambúrguer ali embaixo que você pode apertar
salvar o jogo e mostra que tá salvo. E essa foi a última feature implementada na minha Game Engine desse vídeo. E uma coisa que eu vou começar a fazer no fim de cada vídeo dessa série é mostrar as estatísticas. Porque querendo ou não, todo mundo gosta de ver uma estatística interessante. Bom, nesse episódio foram 1112 linhas que eu adicionei no projeto, e eu deletei 391 linhas. E o balanço total é 721 linhas adicionadas no projeto. E foram mais ou menos 20 horas gastas programando, divididas mais ou menos em 6 dias. E nesse vídeo eu fiz 10 commits pro GitHub. E para terminar, o projeto tem exatamente 10.770 linhas. E com isso, eu me despeço. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Isso me ajuda muito. E não hesite em se inscrever no canal, que assim você poderá ver mais vídeos como esse no futuro. Muito obrigado e até a próxima.